Entrevista. Quaresma. Ontem, quarta-feira de cinzas, teve início a Quaresma e também a campanha da Fraternidade 2020. Para falar sobre o assunto, iremos conversar ao vivo com o cônego Simão Cirineu, ele que é pároco da paróquia de São Sebastião de Andradas e está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, cônego, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia, Chico, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã para partilhar com vocês e também com os ouvintes da Rádio Vinícola sobre esse tema tão importante, esse tempo na liturgia da igreja, que é o tempo da Quaresma. Exatamente, é uma entrevista que se reveste de uma importância ainda maior, porque realmente o fiel ele precisa estar atento a esse período especial, né? Eu acho que o ano todo é um ano de alegria, inclusive a Quaresma não deixa também de ter a alegria que é própria de quem está vivo, né, cônego? Mas é preciso um pouquinho mais de recolhimento, né? Com certeza. A Quaresma é um tempo de preparação. São 40 dias. Quaresma vem da palavra 40, né? 40 dias de preparação para a maior festa da nossa fé cristã, que é a festa da Páscoa. Então nós nos preparamos neste tempo oportuno, tempo favorável, chamado aí pela igreja de tempo de conversão. Nós preparamos o nosso coração, o nosso espírito para bem celebrarmos a festa da Páscoa de Jesus, que é também a nossa Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem das trevas para a luz, da morte para a vida, passagem do pecado para a graça. Então, o grande apelo da igreja nesse tempo da Quaresma, e aí a Sagrada Escritura também apresenta isso para nós, o evangelho que nós ouvimos na missa de ontem, é que nós devemos viver a prática ou as práticas de virtudes que nos ajudam a crescer no nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, a igreja aconselha que nesse tempo da Quaresma, nós devemos rezar mais. Mas rezar, segundo o próprio Jesus, não é multiplicar palavras. A oração é a nossa comunhão com Deus. E nós não precisamos falar muito para chegar até Deus. Ou é tempo de escutar Deus, né? Por isso, quando se fala que o tempo da Quaresma é um tempo de mais silêncio, é nesse sentido. É silenciar o exterior para ouvir a palavra de Deus e escutar o que Deus fala na consciência, na vida de cada um de nós. Então, é tempo de oração, tempo de rezar mais. E a igreja propõe muitas formas de oração pessoal, comunitária, né? As vias sacras, as procissões da penitência, as celebrações da própria missa, cada domingo, cada dia. Então, são muitas as formas de oração. Então, crescer, tempo da Quaresma, tempo de rezar mais. Tempo da Quaresma é tempo da gente fazer penitência, jejum, abstinência. Qual que é o sentido da abstinência, por exemplo, de carne? A igreja, ao pedir na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, ou muitas pessoas se abstêm da carne nas sextas-feiras da Quaresma, é porque a gente quer dar valor ao sangue de Cristo. Né? Por isso que não se come carne de sangue quente. Né? O peixe é um sangue frio. Então, a igreja pede que o sangue de Cristo é o sangue que salvou e resgatou a humanidade. Então, nós abstemos de carne, dando um significado da importância do sangue de Cristo derramado por todos. É o sangue mais precioso do que o sangue do cordeiro, já que os judeus tinham o costume de sacrificar um cordeiro para oferecer em holocausto, em sacrifício a Deus. Mas o sacrifício que redime, que salva, é o de Cristo. E quando nós fazemos um jejum ou uma penitência, nós estamos dizendo para nós mesmos que com a graça de Deus, nós somos mais fortes do que a tentação, mais fortes do que o poder do mal. Nós podemos superar, controlar o nosso desejo, a nossa vontade. Então a pessoa faz a penitência, por exemplo, de não fumar durante a Quaresma e consegue ficar nesse tempo. Olha que benefício para a saúde, para ela, para a família. E quem sabe depois da Quaresma nem volte a fumar. Ou então uma penitência, como nós conhecemos muitos casos, né? A pessoa que às vezes exagera na bebida, se contém nesse tempo e consegue depois conter
e deixar até mesmo o vício do álcool. Então, quer dizer, a pessoa está criando, está mostrando que ela é mais forte do que o pecado, do que o vício, do que o erro. E também outras penitências que podem ser feitas. Tempo da quaresma, tempo de rezar mais, tempo de se fazer penitência, de olhar para o nosso interior e vencer o orgulho. O jejum, a penitência que fazemos, servem para quebrar o nosso orgulho. Ontem, quarta-feira de cinza, e ainda hoje, muitas pessoas receberam as cinzas. As cinzas é um sinal de que nós somos humanamente frágeis. Sem Deus nós somos cinzas, não somos nada. Mas com Deus nós podemos vislumbrar a vida. A cinza é o contrário da vida, porque é a vida que foi transformada em cinza. Então nós somos pó, não podemos esquecer disso. Mas ao mesmo tempo, com a graça de Deus, Deus nos salva e é nele que nós vamos ter a vida e é nele que nós vamos vencer todas as cinzas geradoras de morte. Vamos, em Cristo, vencer a morte. E uma outra atitude que a igreja pede no tempo da quaresma é que nós vivamos a caridade. A palavra usada no evangelho é esmola. Claro que a esmola não é desencargo de consciência, dar um trocado para o outro. É uma vida de solidariedade. Então, é a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo, que a gente é chamado a melhorar nesse tempo da quaresma. Então nós temos 40 dias para rezar mais, fazer alguma penitência, vencer o pecado e melhorar o nosso relacionamento fraterno. Quando a gente faz a caridade, eu gosto mais dessa palavra do que da esmola. Quando você vive a caridade ela abrange o outro. Você sente a dor do outro, você ajuda o outro. É um pouco isso que a campanha da fraternidade vai trabalhar este ano. Bom, se o senhor quiser já falar da campanha da fraternidade, então, antes eu só quero fazer um comentário, Cônigo. Eu fico impressionado com algumas pessoas que realmente vencem os seus desejos pessoais e conseguem, durante a quaresma, fazer aquele sacrifício. E a gente sabe que, às vezes, é com muito custo, porque, como o senhor falou, às vezes a pessoa tem um vício do álcool, do cigarro ou até da gula, e a pessoa, por 40 dias, ela consegue se conter e muitos não conseguem. Muitos ficam no meio do caminho, conseguem a primeira semana e param e desistem, e muitos vão até o final. Então, é algo assim, né, que a gente deve realçar quando esses fiéis se dedicam e com a força do Espírito Santo eles conseguem. Isso, a força da fé, a ajuda da graça e a boa vontade, o empenho da pessoa. Olha, o sacrifício, às vezes, de ter mais paciência. Hoje nós vivemos numa sociedade intolerante. As pessoas não têm paciência umas com as outras. Conheço muitas pessoas que fazem esse exercício de ter mais paciência na quaresma. Não falar palavrão, por exemplo, não xingar o outro, ou aceitar as coisas com mais serenidade. Olha que sacrifício bom para a pessoa e para quem convive com ela. Mudar a própria natureza. Muda a natureza e Nós somos, às vezes, muda o ambiente explosivo. de família. Muda o ambiente de família. Com mais paciência com a esposa, mais paciência com o esposo, com os filhos. O clima, o ambiente da família melhora. E quem ganha com isso? A igreja, a família, a comunidade e a própria pessoa. Porque o bem que nós fazemos, ele se reverte em benefício para nós mesmos. Então, por isso que a igreja convida a gente a reforçar e a viver esse tempo de conversão. A palavra conversão tem a ver com mudança de coração, de mente, mudança do nosso caminho, né? O jeito que nós estamos caminhando, se às vezes não está tão de acordo com o plano de Deus. Por isso que a igreja também nos aconselha escutar mais a palavra de Deus neste tempo. Lá no começo da igreja, esse tempo da quaresma, os catecúmenos, aquelas pessoas adultas que estavam preparando para receber o batismo, participavam das missas no domingo, ouvia a palavra de Deus como que sendo uma catequese para a pessoa ir tomando consciência das etapas, né, do processo de conversão, vencer a tentação, fazer a experiência de Cristo, fazer a experiência do perdão, fazer a experiência de enxergar, não só com os olhos,
físico, mas de enxergar além. Ou seja, é viver uma vida com mais profundidade. E a igreja, ao falar aqui da campanha da fraternidade, a igreja no Brasil tem essa tradição muito rica de nos ajudar a viver esses pontos aí concretos, né? Da oração, do jejum e da esmola durante o tempo da quaresma, concretizando isso com a campanha da fraternidade. Veja bem, este ano, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e vida, dom e compromisso. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Dom é a mesma coisa que presente. Compromisso é você né? Você se compromete com a vida. Não tem como viver a vida neste mundo sem acolhê-la como um dom, como um presente de Deus. Porque nós não marcamos o dia para a gente chegar no mundo e nem o dia para sair. É presente de Deus. E ao mesmo tempo, nós temos um compromisso com a nossa vida pessoal, mas com a vida dos outros, né? Você que é pai, mãe, irmão, filho, nós devemos viver este compromisso de promover, defender a vida em todas as suas manifestações. E o lema da campanha da fraternidade lembra de um personagem que Jesus destacou no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 10º, versículo de 25 a 27, lá do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o texto do Evangelho onde passam, né? Quando alguém pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Jesus conta a história, que um homem estava caído na beira do caminho, vítima da violência dos assaltantes. Ali passaram o sacerdote, o levita e um samaritano. O sacerdote e o levita passaram ao largo, não foram lá cuidar, apesar de terem visto o homem caído na beira do caminho, mas não foram capazes de cuidar dele. Somente o samaritano, por isso é chamado bom samaritano. À semelhança de Jesus, o samaritano não teve preconceito, não discriminou, pelo contrário, ele foi do outro lado da rua, se fez próximo daquele homem que estava caído, ele viu, sentiu compaixão, cuidou dele e ainda levou num hotel recomendando cuidados àquele homem que estava caído na beira da estrada. Então essa atitude é uma atitude, é o olhar samaritano. É o sentimento que se transforma em ato. É como o sentimento de Deus para conosco. Uhum. Deus tem misericórdia, tem compaixão de quem está caído na vida, caído na beira da estrada. Às vezes a gente tem esse sentimento, mas a gente não faz nada, né, Cônigo? Então, e aí o Evangelho mostra para nós. Não basta ver e ter pena. Só isso não resolve. Você pode ter pena, pode ter dó, mas isso não resolve. O grande convite e o desafio para nós é a ação, né? É o cuidou dele. A compaixão, ela precisa ser concretizada. Né? Cônigo, às vezes então aquela história que o povo fala, a fé sem obras é morta. Sim. Então, Cônigo, às vezes a gente vê uma pessoa na rua caída e vê outra e fala assim, eu não vou conseguir aqui agora resolver o problema dessas pessoas. Uma forma concreta, de repente, seria trabalhar, por exemplo, numa pastoral carcerária, numa pastoral da criança, ser, de repente, voluntário lá do asilo, da Casa Arco-Íris, enfim. É assim que a gente trabalha, porque eu posso até passar na rua, parar e ajudar uma pessoa, mas eu vou embora para minha casa e as pessoas continuam na rua. Com certeza. Esse é um exemplo interessante que você está dando. Claro, às vezes você não tem condições por você mesmo de tirar aquela pessoa daquela situação fragilizada socialmente que ela está, que ela se encontra. Mas você pode ter atitude de compaixão, até mesmo dentro de casa, com um idoso, com pessoas da sua família, às vezes que têm dificuldade no relacionamento. Então, esse cuidar do outro, né, o Papa Francisco fala até mesmo cuidado com a natureza, com a casa comum. É um chamado profético. Se os homens, se a humanidade não cuidar do meio ambiente, dentro de 500 anos não tem mais o planeta Terra. Ou seja, as gerações futuras vão ficar privadas de uma árvore, privada da água, privada, né, de quanta coisa boa que nós usufruímos hoje. Então, quer dizer, é responsabilidade nossa de preservar a vida, preservar o meio ambiente, a vida em todas as suas manifestações. E outra, quando você falava assim, da questão de cuidar, você pode encaminhar a pessoa
para as entidades, tanto do poder público, que pode ajudar, seja o SAMU, dependendo da situação, ou então, quem sabe, os órgãos aí da assistência social, tanto as pastorais sociais da igreja. Eu vejo assim que a solidariedade, quando eu vejo muito bonito, quando, por exemplo, pessoas se organizam para fazer um bazar para alguém que está precisando, porque isso é solidariedade, isso é ter compaixão, é sentir a dor do outro. Quantas pessoas aí, às vezes, agora, por exemplo, por ocasião das enchentes em várias cidades, quantas pessoas levaram lá na igreja, lá na assistência, doações para serem destinadas a essas pessoas que perderam tudo com a enchente, ou pessoas que às vezes estão fazendo tratamento de câncer. Aqui nós fizemos uma experiência também bonita. Muitas pessoas levaram tampinha de garrafa, de refrigerante, ou lacre, uma escola, as crianças foram incentivadas a recolher as tampinhas de refrigerante e os lacres, e isso vai ser transformado em cesta básica, cadeira de rodas e outras coisas para ajudar quem precisa. Então, hoje, essa parábola do bom samaritano, ela pode ser traduzida também em gestos de bons samaritanos dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro do mundo. Nós temos muitos exemplos e muitas oportunidades de fazer coisas boas, até mesmo pequenas. Mas a Santa Madre Teresa de Calcutá, ela falava que na vida o mais importante não é fazer grandes coisas de uma vez, mas fazer pequenas coisas com grande amor. Então, grande amor, o bom samaritano teve um grande amor. Isso que é importante. É só agindo assim, com solidariedade, com compaixão, que nós vamos superar a cadeia de ódio, de intolerância, de maldade que existe às vezes no mundo, às vezes motivado por interesse econômico, por interesse político, por interesse, às vezes, não de Deus, não do Evangelho. Então, esse é o grande convite. Até uma coisa bonita que o texto base, que a campanha da Fraternidade nos ajuda a refletir neste ano, fala lá de duas bacias, né? A bacia de Pilatos, que representa a indiferença, representa a omissão, e não é comigo, ou então lava minhas mãos diante desse problema. Mas tem uma outra bacia, que é a bacia de Jesus, a bacia do lava-pés. Jesus surpreendeu os apóstolos porque ele pegou a bacia, pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos. Isso não era esperado do mestre, isso era a função de um escravo. E Jesus fez aquilo para mostrar uma atitude misericordiosa, solidária, amorosa dele para conosco, para com a humanidade. Diz que os discípulos também deveriam fazer o mesmo. A igreja, na campanha da fraternidade desse ano, o livrinho, né, de reflexão, o cartaz que nós usamos aí, traz uma imagem da Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Foi canonizada agora há pouco tempo, e ela, no meio das crianças, dos doentes, numa praça de Salvador, na Bahia. Então, mostrando assim, ela que teve um grande gesto de bom samaritano para com os doentes, que não tinha hospital há 50 anos atrás lá em Salvador. Não tinha ainda o SUS aqui no Brasil. Os doentes, ela conseguiu fazer do galinheiro do convento um hospital. No primeiro momento, claro, um hospital sem recursos, mas o bonito é que ali se transformou como um hospital de referência. Até hoje, na Bahia, o hospital que traz o nome da irmã Dulce, da Santa Dulce dos Pobres. Ela viu, sentiu compaixão e cuidou dos seus doentes, e ensina que nós também devemos ter essa atitude, essa disposição interior de ver, sentir compaixão e ajudar naquilo que for possível. Claro, como já disse, tem coisas que uma pessoa sozinha não é capaz de fazer, mas quando nós nos organizamos em conselhos, eu vejo assim muito positivo quando formam grupos de comunidades, ou mesmo um grupo de organização de bairros. Quantas conquistas os nossos agricultores conseguem quando eles se organizam nos bairros, até mesmo diante do poder público. A sociedade, a igreja quer também, na campanha da fraternidade, nos ajudar a olhar para o mundo, para a sociedade, e quem que vai fazer a sociedade melhor?
Não é uma pessoa. É a conversão interior. Conversão interior de todos. E as ferramentas. Então nós podemos usar ferramentas do poder público, ferramenta do poder religioso, as ferramentas do sindicato, dos partidos políticos, das organizações comunitárias, dos conselhos comunitários, dos conselhos que vão defender os direitos, né? Nós temos aí um Estado de direito, né? Então é dentro dessa realidade social que nós vamos ser sal da terra, nós vamos ser luz do mundo, fermento que transforma essa massa. É verdade. Que às vezes todos esses órgãos são ocupados por pessoas corruptas ou que pensam em interesse próprio, aí a coisa não anda. Mas aí é o lugar do cristão, aí ser se o luz cristão ocupa esse Isso. espaço, é onde as coisas começam a acontecer. E nós devemos acreditar nisso. Nós não podemos ter aquela visão pessimista, né? Que o mundo está perdido, que a cidade está perdida, o bairro está perdido, que a família está perdida. Não! Vamos fazer a nossa parte. E quem sabe eu fazendo bem a minha parte, ajudando o meu irmão ali de casa, também a fazer a parte dele, a acreditar que é possível superar desafios. A chuva, né, vai passar, o sol vai voltar. Então, assim, a tempestade ela é passageira na vida da pessoa, na vida de uma comunidade, ou até mesmo de um país. É claro que precisamos, sim, estar unidos, organizados, com objetivo e com fé, né? Por isso que o tempo da quaresma nos aponta não só para a quaresma, enquanto 40 dias aqui, mas nos aponta para uma caminhada. Onde nós queremos chegar melhores? Na Páscoa, celebrando a festa da nossa salvação por graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Cônego, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Cidade e lembrar também que a campanha da fraternidade não acaba na Páscoa, né? Ela perdura o ano todo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é só na quaresma, né? E na verdade a campanha da fraternidade ela dura até o final do ano. Com certeza. Né? E a campanha da fraternidade ela traz um benefício. Quantas coisas no Brasil foram desenvolvidas e criadas a partir da proposta da igreja da campanha da fraternidade, com relação às crianças, aos menores, às mulheres, com relação à própria organização aí da sociedade. Então, é uma contribuição muito importante da nossa igreja. E uma palavra importante aí sobre a questão do amor, né? Nós não podemos desistir de acreditar no amor. O amor é a última palavra. E o amor vencerá todo tipo de mal, seja pessoal, comunitário e na sociedade. Como proposta, antes de terminar aqui, eu agradeço aqui a oportunidade de estar partilhando sobre a campanha da fraternidade, sobre a quaresma aqui com você, Sandro. Mas nós temos aqui, na paróquia São Sebastião, vamos ter todas as sextas-feiras da quaresma, às 5h30 da manhã, a procissão da penitência. Já é uma tradição aqui em Andradas. Muita gente participa de uma pequena procissão da penitência e depois a missa, terminando por volta das 6h30 da manhã. E todas as quartas-feiras, na Igreja Matriz de São Sebastião, a Via Sacra, ali diante do quadro das Via Sacra das Mãos. E também nós estamos convidando, é claro, para que as pessoas católicas participem na sua comunidade, seja da Paróquia São Sebastião, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, valorize o domingo. Cada domingo agora do tempo da quaresma é uma renovação das nossas promessas batismais. É um caminho de catecumenato. Então, ouvindo o Evangelho, escutando a Palavra de Deus, nós vamos crescer muito na nossa vida de fé e entendendo um pouco a dinâmica da liturgia. Também nós temos ainda lá na Secretaria da Paróquia, na Igreja Matriz, a raspadinha da quaresma. São sugestões, 40 sugestões de penitência que você pode fazer para melhorar a sua relação com Deus, com você mesmo e com o próximo. Obrigado, Cônego. Um bom dia para vocês e Deus abençoe a todos aí, uma boa e santa quaresma.